Boa tarde, queridos alunos, mais uma vez nos encontrando, continuando falando sobre o assunto que nós começamos na aula passada, sobre a questão ambiental no Brasil. Essa primeira aula é sobre isso e a segunda aula, que foi baixada da internet, foi colocada sobre as fontes de energia do Brasil. E continuando falando sobre esse assunto, né, do meio ambiente no Brasil, nós iremos trabalhar hoje sobre a legislação ambiental brasileira. Tá? Em 1985 foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, que atualmente é o Ministério do Meio Ambiente. Isso é um marco importante porque até então não havia nenhum órgão responsável exclusivamente, né, ou com prioridade para cuidar do meio ambiente. Nesse período de 85, nessa década, um pouco antes, já começava no mundo uma discussão sobre a questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, de criar meios de que se houvesse um crescimento econômico, sem necessariamente prejudicar o meio ambiente. Tá? Então, nesse período começaram essas discussões um pouco antes, né? 70, 80, e no caso do Brasil especificamente, foi o primeiro órgão, né, de caráter nacional criado, ou o principal pelo menos, para cuidar especificamente do meio ambiente. Tá? Em 1989 foi criado o IBAMA, que nós conhecemos, né, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis. É um órgão fundamental ainda hoje, embora esteja fragilizado em suas ações, até pela falta de recursos, de material, de pessoas, não dão conta do crescimento, né, econômico, da fiscalização, mas é um órgão muito importante ainda para a preservação ambiental. E o IBAMA tem muitas funções, e além dessa aí tem outras, tá bom? Mas nós podemos dizer que ele tem o poder de polícia ambiental, então quem fiscaliza, quem combate os exploradores ilegais é o IBAMA, né? Especialmente nas áreas de floresta, principalmente, né? São áreas de difícil acesso, os madeireiros. Quem é a polícia para vigiar, para verificar, para combater os crimes ambientais, principalmente, junto com as outras polícias, é lógico, é uma das funções do IBAMA. Tá? Também tem a função de executar políticas nacionais de meio ambiente, né? Sendo que é, essa função são as atribuições federais, ou seja, o governo estadual tem sua função, o governo do município tem sua função, mas quando se trata, por exemplo, de políticas nacionais de meio ambiente, né, que são atribuições federais, o órgão responsável é o IBAMA, tá? E aí essas funções é sobre o licenciamento ambiental, controle de qualidade ambiental, autorização de uso dos recursos naturais e a fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Então, tudo aquilo que é competência da União ou está sob responsabilidade da União de fazer, quem executa essa função é o IBAMA, ok? E executar as ações de competência da União conformidade com a legislação ambiental vigente, ou seja, quem executa no estado, no município, os regimentos, quem faz cumprir os regimentos nacionais é o IBAMA. E aí, no Brasil, nós temos, por causa da nossa legislação, unidade de conservação ambiental. E aí está o conceito do que são essas unidades, né, de conservação ambiental. São espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, né, características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas, ecologicamente viáveis, das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Ou seja, o que são essas, resumindo, o que são essas áreas de conservação ambientais? São áreas onde você encontra uma quantidade significativa
de amostras da fauna e da flora, né? Lembrando que a fauna são os animais e a flora tem uma referência com a vegetação. É, e dentro dessa área você consegue ter uma quantidade significativa de fauna e flora que representam a população daquela região, o habitat daqueles animais, o lugar onde eles habitam, tá? Então há uma proteção quando existe uma área que tem uma quantidade significativa de amostras biológicas importantes para manter-se o equilíbrio ambiental. E aí nós temos dois tipos de unidade de conservação, tá? Nós iremos trabalhar agora unidade de proteção integral. E como o próprio nome já fala, é integral, é todo, sabe? Então as leis dessas regiões aí são muito mais restritivas. Como diz aí no primeiro tópico aí, ó, a proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades. Por isso as regras são muito mais rígidas, mais restritivas, né? Nesse grupo aí de unidades, desse tipo de unidade, é permitido apenas o uso indireto, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano dos recursos. Você pode passar na floresta, você pode fazer um safari sem matar os animais, você pode andar por aí, né? Mas desde que não haja uma exploração direta de nenhum recurso que tenha lá. Você não pode jogar lixo, você não pode fazer acampamentos para não poluir. Então, existe uma restrição maior, tá? E aí nós temos alguns exemplos de uso indireto desses recursos naturais. A recreação em contato com a natureza, desde que você não jogue lixo, né? O turismo ecológico, porque respeita as regras, né? A pesquisa científica, a gente que vai lá na mata para pesquisar. Educação e interpretação ambiental, né? Aí você vai lá apenas para é, ter uma educação ambiental de como preservar o meio ambiente, enfim, tá? E entre outras. Então, só que percebam, desse tipo de áreas existe uma restrição muito maior. Você não pode tirar nada de lá, você não pode jogar lixo de lá, nada de lá, ok? E aí nós temos as categorias, né, das dessas estações que são mais rígidas. Nós temos a estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural, refúgio da vida silvestre. Tá? Eu não vou explicar cada uma, porque eu creio que o vídeo ficaria muito longo, mas eu posso passar para vocês em forma de material essa informação. E a unidade de uso sustentável. E se você lembrar do conceito de sustentabilidade, né, que foi colocado lá no grupo, na aula passada, fala-se sobre você poder usar o recurso, só que de maneira sustentável, de maneira organizada. São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o sustentável dos recursos, como o próprio nome já diz, né? E aí nessas áreas existem coleta, exige o uso de recursos naturais, são permitidos. Você pode, por exemplo, tirar uma árvore desde que você seja faça isso de maneira responsável, desde que depois você tenha um plano, por exemplo, de reflorestamento, né? Você pode nessas áreas, né? Você pode caçar, mas você tem um limite. Você pode pescar, mas tem um limite, tem um tamanho, né? E então existe regras para você utilizar essas áreas. Então é menos rígido o, o regulamento, mas sendo sempre feito de maneira a preservar o meio ambiente. Tá? E aí as categorias de uso sustentáveis são áreas relativamente de interesse, relevante de interesse ecológico, um parque ambiental, por exemplo, que tem no meio da cidade, por exemplo, uma floresta nacional, como a floresta amazônica, uma reserva de fauna, tá? Reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativistas, que é aquela que você pode tirar os seringueiros, por exemplo, que você pode tirar a maniçoba, que você pode tirar a carnaúba, que você pode tirar o tucum, né? Você percebe que existe uma tirada nessa reserva
extrativista de alguma coisa da natureza. É permitido, tá? E área de proteção ambiental, a APA. E uma que é bem interessante é essa reserva particular do patrimônio natural, né? Existem pessoas que têm uma propriedade particular e que eles decidem, ou que podem, criar uma área de proteção ambiental e também está incluído nessas categorias aí. Tudo de bom para vocês, até a próxima.